Seja bem-vindo à aula de hoje do curso de desenvolvimento de aplicativos em Flutter e Dart. Na aula anterior a gente viu o Dart.dev e o TryDart. A gente começou a ver essa parte. Agora a gente vai fazer nessa aula. A gente pode continuar por aqui, mas eu vou mostrar uma nova ferramenta também que é bastante usada, que é o Dartpad. Então a gente vem no Dartpad.dev, no seu browser, Dartpad.dev. Ele é semelhante ao que tem o TryDart aqui no site do próprio Dart, porém é um pouquinho mais limpo, né? Ele só tem isso na tela. Então a gente vai usar esse Dartpad.dev a partir de agora para desenvolver. No vídeo de hoje a gente vai conhecer as variáveis, os tipos de variáveis no Dart, os principais. Depois a gente vai ainda ver orientação a objeto e listas, os tipos de listas. Aqui são os tipos de variáveis básicos no Dart. Então esse é o primeiro exemplo. Eu vou apagar esse código do meio, que não precisa dele agora, e vamos lá comentar um pouquinho. O que é uma variável? Uma variável é algo que contém um valor, e esse valor pode ser alterado. Tudo que é variável pode ser alterado. Uma constante não pode ser alterado. Como se define variáveis no Dart? Vamos começar pelo primeiro tipo. O primeiro tipo é o tipo inteiro, para guardar números. Supondo que eu vou fazer uma lista de produtos para minha loja, eu quero fazer um e-commerce, então eu vou colocar um comentário chamado produtos, ok? Aqui. O que tem um produto? Um produto tem um ID, tem uma identificação. Então a primeira variável minha vai ser do tipo int, para guardar números inteiros, ok? Números inteiros. -1, -4, 0, 1, 2, 5, qualquer número que seja um número que não tenha ponto. Então eu vou chamar de ID, que é um código do produto. Tá falando um pouquinho disso. No Dart recomenda-se que a variável seja definida em letra minúscula quando é uma palavra apenas. Então variável começa com letra minúscula. Aqui eu coloquei um ID. Poderia ser código? Sim, código do meu produto. É um número aqui. Então eu vou criar essa variável chamada código. Outro item, essa variável, ela pode, na hora de instanciar ela, a gente está definindo int, tipo inteiro, código, né? Eu posso já definir um número. Se eu quiser falar que código é igual a 1, pode ser feito aqui também, ok? Então eu já defini ela, código com o valor 1. Ou eu posso criar ela, tipar ela do tipo int e colocar embaixo o código igual a 1. Ambos valem. Quando eu for imprimir ela, eu posso colocar um print direto do código. Porque aqui eu estou imprimindo um número. Então vamos rodar o exemplo. Código vale 1, print código 1. Aqui é o editor, aqui é o console. 1. Prontinho. Aqui. Se eu quiser mudar o valor da variável, eu posso colocar 3. Rodar de novo, ele vai automaticamente já mostrar o valor da variável. Também, como a gente viu, eu posso colocar aqui na construção dela 3. Prontinho, mesma coisa. Então, tipo int, para números inteiros. Normalmente, quando se usa esse int, quando você vai fazer, por exemplo, um cadastro de produtos, você vai ter o produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, e é alguma coisa sequencial. Então, com isso, você consegue controlar a sua listagem de itens que você vai ter. Outro tipo de variável muito utilizada também é a variável real. É o número real. Por exemplo, o número pi 3.1415, por exemplo, não pode ser colocado numa int. Por quê? Se eu tentar fazer isso, 3.1415, olha o que acontece. Ele dá erro. Olha só, erro. Erro compilando para o JavaScript. Então ele está gerando, ele está gerando do Dart para o JavaScript para rodar aqui, né? Interpretando, deu erro. Falou, não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu preciso de outro tipo de variável aqui. Então, o int já não funciona para números com ponto. Para números com ponto, a gente vai usar números reais, né? A gente vai usar a tipagem tipo double. Então, vamos supor que o produto tem um preço. Double preço, eu já vou setar ele. Então, o preço dele, agora sim, é 3.14. Preço do meu produto. Olha só que interessante. Double preço igual a 3.14. Agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai imprimir na linha de baixo, preço. Outro item, não pode usar acentos em nome de variáveis. Então, não daria para colocar código com acento aqui. Print preço. Então, olha que só interessante. Agora ele vai rodar normalmente, 3.14.
eu defini a variável como double. Esse é um tipo de variável bastante importante, principalmente para preço de produtos. A coisa importante é o seguinte: quando a gente usa uma variável tipo int, ela tem uma quantidade de memória alocada para ela. Quando você utiliza uma variável double, ele utiliza mais memória do que uma variável int. Então, a ideia aqui é sempre você pensar o que tipo de informação que vai ter ali. Se você ver que não precisa ser double, opte pelo int. Por quê? Você vai ocupar menos memória em seu celular, inclusive. Você vai conseguir que o seu software seja mais otimizado em relação ao double. Precisou double, use o double. Vamos ver um outro tipo de variável bastante importante também, que é o tipo string. Então, sempre quando você for trabalhar com texto, existe esse tipo, string. No caso de string, é letra maiúscula, só esse detalhezinho, né? A primeira letra maiúscula. O nome, por exemplo, nome mesmo. Qual o nome do meu produto? Aspas simples. Normalmente em Dart se usa mais, mas poderia ser aspas duplas também. Vamos supor que o meu produto seja um pendrive. E eu posso imprimir aqui, ó, print nome, ponto e vírgula. Prontinho. A partir de agora, repare que cada linha que ele está imprimindo, ele está pulando a linha também. Tem um barra N no final, ele pula a linha, pendrive, prontinho. Ó. Então eu tenho os meus dados impressos já aqui. Então, string, nome. Vamos dar uma olhada, um outro tipo muito importante, são os tipos básicos de variáveis, é o tipo booleano, true ou false. Então, bool vem de booleano, tem dois Os ali, inclusive. Bool. Eu vou colocar aqui sobre produto, imagina uma loja. Eu vou colocar aqui venda. Eu vou falar que o venda dele está true. Então, a partir do momento, esse produto está à venda no meu site, venda true. Mesma coisa. Se eu imprimir aqui, ó, print venda, run, ele vai imprimir para mim true. Então, true ou false. Então temos aí os basicamente 4 principais tipos de variáveis. A gente vai ter a variável int, números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, números inteiros. Double, ponto flutuante, né, 3.14. String, nome, tá, quando você vai ter variável texto mesmo. E bool, true ou false. Existe a possibilidade também, quando você não sabe o tipo da variável no começo, por exemplo, de você usar uma definição genérica de variável. Você pode usar a definição de variável var. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma variável que eu não sei se ela vai ser número, se vai ter ponto ainda. Eu posso usar o var. Var, variável, por exemplo, ponto e vírgula. Se eu mandar imprimir o var, ó, ela já está criada, print var, só para gente, variável, né? O nome dela. Variável, ok? Run. Neste momento, essa variável não tem nada nela, é null. Essa variável do tipo null, significa que ela é nula. Null é diferente de zero, exemplo. Zero é um número mesmo, null ela não tem nada, ela é nula. Esse tipo é importante a gente falar um pouquinho. Então, nesse momento que eu criei essa variável, se eu falar para ela que variável é igual, por exemplo, 1, olha só que interessante, variável igual a 1, automaticamente o Dart vai deixar ela como int. Ele vai automaticamente definir ela como int. Nesse momento eu não posso mudar mais ela. Se eu colocar assim, variável é igual a string, por exemplo, eu vou colocar Davis aqui, ó, string, ela vai dar erro. Por quê? Porque eu não posso mais alterar ela. Olha só, var, variável igual a 1. Tentei colocar uma string, ele falou assim, ó, o valor da string não pode ser colocado nessa variável, tipo int. Então eu posso mudar o valor dela somente para int, depois que eu definir ela como var. Olha só, 2, né? É um int, ele consegue mudar, olha só. 2, tá vendo que ele imprimiu certinho aqui, 2, ó. Se eu quiser, por exemplo, que eu possa ainda mudar, até isso o Dart possibilita. É um tipo dynamic, a gente vai ver isso agora. Ó, dynamic é um tipo de variável, eu vou colocar variável 2, por exemplo, tá? É igual a 1. E agora, olha só, variável 2 é uma nova variável que a gente está criando. Vou imprimir ela aqui embaixo. Variável 2, run. Prontinho. Variável 1 e variável 2. Agora eu posso, na variável 2, que eu acabei de criar,
colocar uma string, porque o tipo dynamic aceita isso, um modo de se fazer isso também. Então, a gente vê aqui, só para a gente rodar, tá? Repare que ele aceitou agora, olha só, a variável string nela. Eu indico para vocês usar mais tipagem de variável possível, para o código ficar um pouco mais organizado. Você já sabe mais ou menos o que vai conter aquela variável. Isso aqui é uma opção para começo de desenvolvimento, caso você não saiba ainda que tipo de variável vai utilizar, mas o máximo possível tente usar essa tipagem. Aqui eu vou deixar, depois esses códigos vão estar todos disponíveis para vocês. Então nessa aula, recapitulando, nós vimos os principais tipos em Dart de variáveis. Nós vimos a variável int, onde vai guardar apenas números inteiros, double, números com ponto flutuante, o tipo string, lembrando que a gente tem a letra maiúscula aqui, o tipo bool, que é o booleano, que é verdadeiro ou false. Também nós vimos o conceito de var, que é o conceito de variável que ele não pode mudar o tipo durante a execução do programa, e também o dynamic, onde ele pode mudar o tipo durante a execução do programa. Primeiro vídeo, o próximo vídeo a gente vai ver um exemplo como concatenar, como juntar tudo isso. O conhecimento dos tipos básicos em Dart é muito importante para você desenvolver qualquer aplicativo. Vá até o site do dartpad.dev, abra o site e faça junto com o vídeo cada um dos exemplos. Isso vai reforçar o aprendizado até você fazer naturalmente qualquer tipo de decisão de variáveis. Todo vídeo tem exemplos na prática. É importante que você mesmo faça os exemplos do curso. E a gente vai conhecer a fundo a linguagem Dart para te dar ferramentas para desenvolver qualquer programa. Próxima aula está imperdível. Nós vamos ver, então, continuando a partir daqui, mais exemplos concatenando essas variáveis. Não perde a próxima aula, até o próximo vídeo. Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.